E quanto ao tratamento, essa é uma coisa interessante, né? Eu imagino que desde a da época do seu avô, muita coisa evoluiu demais no tratamento. Então, ou seja, tudo que a gente está falando aqui é para detectar o quanto antes, e aí como vai estar o leãozinho pequeno, né? Mas como é o tratamento hoje? Porque assim, pronto, fato, mito, né? Até tudo que está vermelhinho aqui são fatos ou mitos, para a gente perguntar. Muito se fala, olha, poxa vida, eu vou fazer esse tratamento do câncer de próstata, vou ficar impotente, né? O tratamento do câncer de próstata é pior do que o câncer em si. Então, assim, como que está hoje, doutor, essa pessoa que, olha, eu tô com câncer, e agora? E agora? Primeiro eu lhe garanto que ficar com câncer de próstata é 1000 vezes pior do que um tratamento. Tem nem que comparar uma coisa com a outra. Então, quando você tem um câncer de próstata e ele é agressivo, é um filhote de leão, não é um filhote de um gato, ou seja, eu preciso tratá-lo, eu tenho duas alternativas. Ou eu faço uma cirurgia para extirpar a próstata. Vamos imaginar que nessa mesa, o copo aqui dando a pause seja a próstata. Eu tenho que removê-lo do corpo inteiro, por inteiros, toda a próstata, né? É o que é chamado de procedimento radical, né? Exatamente. Foi o que aconteceu com meu pai. O nome técnico é prostatectomia radical. Então, hoje, evoluiu, né? A prostatectomia radical aberta, o cirurgião opera a moda antiga, depois o laparoscópio, e agora com robótica. E as pessoas, é bom até falar isso, que as pessoas acham que um robô vai entrar na sala e vai operar. Não. O robô é o seguinte, sabe? Você senta num console, uma mesa, aí você tem um vídeo de 180 graus em que você entra ali, você tem uma visão fantástica. O robô basicamente são braços robóticos, né? São 5, 6 braços robóticos. Você tem pedais e joysticks, e você começa a fazer movimentos e esses braços repetem com extrema delicadeza e precisão. Então, assim, o tratamento curativo para o câncer de próstata é uma prostatectomia radical, onde você retira toda a próstata e reconstrói a anatomia. Muito bem. Uma radioterapia pode tratar um câncer de próstata no local? Pode. O que é melhor? Isso é uma eterna briga entre um radioterapeuta e um cirurgião. Mas o que eu posso dizer é que, às vezes, você faz uma prostatectomia radical e ali restou um pouquinho de próstata e você precisa complementar a terapia. E aí você faz uma radioterapia, por exemplo, para pisar no pescoço e você derrubou e agora pisa no pescoço. E você liquida a doença. Você, quando precisa fazer uma terapia complementar após uma radioterapia, já é muito mais complicado. Então, a prostatectomia radical ainda é o padrão ouro do tratamento. Você falou em consequências. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é a função da próstata? Então, doutor. Eita, tá vendo? Tu não estudou perguntou antes. para você. Não foi para mim? Para que serve a próstata? A próstata? Sei lá, cara. Além de tomar toque e tal. Não, mas não é. Para constranger o homem, doutor? É para constranger o homem? Não, mas, cara, essa pergunta é boa. Porque, vamos lá. Café também, doutor? Eu acho que no senso comum, para que serve uma próstata? Correndo o risco de pagar um mico, de não entender de nada mesmo, a vinculação que eu faço é de algum... Olha, não vou pagar esse mico, quero saber na internet, né, bicho? Então, vamos lá. Alguma regulação, alguma vinculação com a atividade sexual. Exato. Acertei? Quase. Olha aí, rapaz. A próstata não estuda... é um órgão reprodutivo. Certo? Assim como o útero. Para que serve um útero? Só para parir. Né? O ovário não. O ovário serve para produzir estrógeno e óvulo. O testículo para produzir testosterona e espermatozoide. E a próstata é como se fosse o útero do homem. Ele é um órgão reprodutor. Aquilo que nós ejaculamos e que a gente vê, que a gente chama de esperma, ele é composto, de líquido prostático. A próstata produz 90 e poucos % daquilo que a gente ejacula. E o restante que sobra é fluido seminal com os espermatozoides. Então, a função prostática é produzir um fluido, um líquido que serve para manter nossos espermatozoides vivos fora do nosso corpo até que eles encontrem um óvulo. Então, claro que se você vai lá e tira uma próstata ou faz uma radioterapia nessa próstata, qual é a primeira consequência, Adriano? Reduz é zero, André. Você para de ejacular. Sim. É o que a gente chama do orgasmo seco. Orgasmo seco. Doutor, vamos usar um português mais simples, mais sem, né? Doutor, tô gozando seco. Eu disse, mas meu amigo, você fez uma prostatectomia radical. Você vai sentir prazer no orgasmo, mas só que não vai sair.
porque a próstata foi removida. Então, quando você remove uma próstata, você tem esse impacto. E é claro, aí falando como andrologista, o ato de ejacular, ele é muito importante para a sexualidade. Vários aspectos. Não, doutor, para mim, se não houver uma ejaculação, não houve a relação. Então, existe todo um contexto de sexualidade nisso. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes, hoje eu não faço mais prostatectomia radical, porque eu trabalho numa clínica multidisciplinar. Eu trato os pacientes que vêm da prostatectomia radical para fazer reabilitação sexual. Então, eu lá na clínica, eu já atendo antes. Você vai fazer uma prostatectomia radical, passa pelo Eduardo, que ele vai te contar o que é que vai acontecer. Olha, você vai perder a próstata. Você não vai mais ejacular. Você ainda quer ser pai? Não sei. Então vamos congelar seus espermatozoides. Tá. Ah, não sei, então deixa pra lá. Tá. Quando você faz essa cirurgia, mesmo que com a técnica mais sofisticada, usando um robô, aquela coisa toda, não tem jeito. Existem pequenas lesões, tanto em veias, em artérias, como em nervos, que podem, Adriano, comprometer a qualidade da ereção pós-operatória. Se o senhor ia chegar. Então, exato. E aí é que tá. O problema é que, às vezes, a cabeça, nós somos muito sabotadores de nós mesmos, né? O cara já tem uma relação que já não é essas coisas todas. Mas quando ele passa por uma cirurgia dessa, ele quer ter a relação que ele tinha uns 30. E a gente tem que ser muito maduro em relação a isso. Então a pergunta é como é que era antes da cirurgia, porque se não já era legal, vai piorar mais. É perfeita, então suas chances são um pouco melhores. Mas qual é a boa notícia? Disfunção eretora tem tratamento. Ok. Sempre. Às vezes é o comprimido, às vezes é um comprimido mais outro, é um comprimido todo dia mais um comprimido antes do namoro. Vocês sabiam que tem tratamento de injetar medicação no pênis para dar ereção? Existe isso. Quando o comprimido falha, é simples, pode ser esquisito, mas eu pego uma canetinha especial, rodo aqui para andar, como se fosse não vou fazer propaganda do remédio, aquele de emagrecer, põe aqui no pinto, em 5 minutos, tá, né? E quando tudo falha, uma prótese peniana. Ah, Eduardo, mas isso é muito ruim. Eu concordo. A melhor coisa do mundo é me excitar e ter uma ereção. Claro. Mas eu prefiro o quê? Morrer de uma metástase de câncer, sofrer e tal. Será que um cara com dor de metástase vai conseguir transar, André? Não. Então, doutor, eu estou entendendo o seguinte. Essas duas... Só para complementar, sim, claro. Existe um impacto. E ele não é absoluto. Ele vai depender muito de como é que era a minha saúde sexual antes da cirurgia, as minhas condições metabólicas, minha condição de saúde. Quanto pior vai ser o impacto. Não pode ir tudo para conta da cirurgia, né? Não. Não pode ir tudo para conta. Pô, antes não estava bom e continuou ruim depois. Que vai piorar um pouco. Vai piorar. Lógico aí, né? Mas a minha dúvida... Não, minha dúvida não. Para ver se eu entendi direito. Então, dessas duas consequências, né? Uma que é uma possibilidade de impactar a ereção e a outra é a produção do esperma. Da ereção, a solução. Claro. Agora, da produção de esperma... Jamais. É como se eu tirasse, por exemplo... uma pessoa que perde os rins por algum motivo vai fazer diálise. Ela não vai urinar. Entendi. Entendeu? Se eu tiro umas glândulas salivárias, eu não vou mais produzir saliva. Se eu tiro a glândula produtora de sêmen, eu não vou de esperma, eu não vou mais ter esperma. Mas assim, a sexualidade pós-operatória é um assunto tão sério que hoje em congresso nós temos aulas de reabilitação eretora pós-prostatectomia radical. Eu costumo dizer o seguinte, cara, você vai lá, convence o cidadão a vida toda a fazer seu screening, seu rastreamento, aí ele tem um diagnóstico, você vai lá, vou te curar, vou fazer a melhor cirurgia possível, você vai lá, cura, o PSA do cara cai para 0,05, ele fica bem, fica saudável, tal, mas doutor, agora a minha função, não, isso não é bobagem, isso não vale não, você tá curado. Não, o tratamento só termina quando ele diz, não, minha vida tá perfeita. Eu tenho vários pacientes que passaram por prostatectomia radical que têm sua vida sexual. Muda, André? Claro que muda. Porque eu vou ter que tomar uma medicação, porque eu não vou mais ejacular. Mas é tudo,